Olá, boa noite a todos que estiverem entrando. Sejam bem-vindos, tá, gente? Vamos falar hoje sobre o medo ou sobre algum aspecto que você traga aqui da sua vida. Qual o seu maior medo? Ou então, durante a sua vida ou atualmente, nesse momento, qual que é o seu maior medo? Já parou para pensar sobre isso? E aí, gente, qual que é o maior medo de vocês nesse momento atual? Alguém já sentiu algum tipo de medo? Ou medo de transição de carreira, medo de mudança na sua vida? O porquê que você sentiu aquele medo? O medo da gente não saber exatamente o que pode acontecer, da incerteza, do novo. Sempre temos isso na nossa mente, né? Fico pensando, quem nunca passou pela questão de medo mesmo, sabe, na vida? Quem que fala assim, eu nunca tive um medo na minha vida? Eu duvido, gente, duvido que atire a primeira pedra. Por quê? Porque o medo, ele faz parte da proteção da gente. O nosso cérebro, ele acaba trazendo o medo de uma forma de proteção, de proteger a gente. Principalmente quando a gente acaba vivendo algum tipo de receio, de trauma durante a nossa infância. Porque a maioria dos traumas, ele vem da nossa infância. E aí, quando a gente identifica isso, a gente identifica que o nosso cérebro, ele é programado principalmente para fazer com que a gente se proteja, que a gente não sofra mais, entende? Porque, por exemplo, se durante a sua infância você sofreu algo específico que te fez muito mal e aquilo ficou enraizado na sua mente, toda vez que você tiver alguma situação parecida, que seria os gatilhos, aí vai ter a forma de proteção, que é o nosso cérebro, colocando medo de alguma coisa, colocando para que a gente não continue por algum motivo e às vezes a gente não entende o porquê. Isso daí acaba limitando a nós e a nossa mente, que são as crenças limitantes. O medo, ele vem através de uma proteção do nosso cérebro e ele foi criado principalmente por causa de uma crença limitante, de um trauma que a gente viveu na nossa infância. E esses traumas geralmente são inconscientes, são coisas que vivemos através do nosso sensorial, através da gente ouvir algo, da gente ver algo, e muitas vezes a criança não tem essa noção, por isso que acaba se tornando inconsciente. Porém, quando a gente está na nossa vida adulta, é onde mais pesa essas questões, esses traumas. Por quê? Porque a gente acaba travando em algum aspecto da nossa vida, entende? E acaba tendo essa trava principalmente porque é inconsciente, nós não entendemos o porquê que estamos travando aquela área da nossa vida. São as crenças limitantes, as crenças que fazem parte, que fizeram parte da gente por um bom período da nossa vida e ficam enraizados lá no inconsciente. Se a gente não consegue identificar, porque tá lá no inconsciente e a gente vive sempre no consciente. Então, se a gente não consegue identificar de onde que vem essas crenças, com certeza ela vai ficar guardadinha lá e sempre travando a gente em algum aspecto da vida, entende? O medo, ele tem todos esses aspectos. O medo, ele já vem de uma crença limitante, sabe? E essa crença, ela acaba ficando enraizada no nosso inconsciente. E como que faz para trazer do inconsciente para o consciente? Você tem que liberar tudo isso que está no inconsciente, te atrapalhando, te limitando. E aí, você estando no momento presente, cada momento da sua vida, você acaba estando mais consciente sobre tudo, sobre as suas ações, sobre os seus atos, e sabendo que você fala assim, mas como que eu vou saber? Quando você começa a fazer terapia, você começa a identificar vários aspectos da sua vida, várias reações que você tem que são inconscientes, mas a partir do momento que você identifica isso, o inconsciente que estava lá esquecido se torna consciente, porque você já sabe. E a partir do momento que você sabe, você observa com mais clareza e você consegue identificar aonde você pode ir ou não.
Porque se você for ali naquele lugar, você já sabe o seu gatilho. E aí você fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que meu gatilho é esse. Então você consegue ter essa... você pode meio que pausar, sabe? Ao invés de você seguir aquilo, você fala assim, não, não vou fazer isso, porque eu sei como eu funciono. Então a gente começa também a ter mais prioridade e ter a certeza do que realmente você precisa na sua vida, o que você não precisa e o porquê que você vai fazer. Ou seja, é o autoconhecimento, sim, é um processo de autoconhecimento natural, sabe? O processo de autoconhecimento, ele não é... Todo mundo fala assim, ai, como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso em um dia? Gente, eu vou falar a verdade, não é um dia, não é 3 dias, não é 4 dias. Sabe, se a gente passa a vida toda com aquelas crenças limitantes, se a gente passa a vida toda sendo colocada várias camadas em nós, escondendo quem realmente a gente é, não vai ser em um dia, não vai ser em 3 dias ou 5 dias que a gente vai tirar tudo isso. Sabe? É um processo. E é um processo que, assim, depois que você acaba liberando muitas coisas, você acaba sentindo aquela paz, sentindo aquela leveza, sabe? Exatamente isso, Laércio. Aí a gente começa a sentir essa leveza. Por quê? Porque, gente, imagina, você tá a vida toda reprimindo várias coisas. Você reprime, às vezes, algo que você gostaria de expressar, você queria... ter uma ação diferente em alguma situação e você acaba não fazendo. Por quê? Por causa das pessoas que estão em volta, as pessoas podem criticar, as pessoas, a sociedade em si já quer te colocar em uma caixa. Então, existem vários aspectos da vida que às vezes acabam limitando a gente. Porém, quando você já está no seu processo de autoconhecimento, você identifica quem você é, identifica as coisas que realmente fazem sentido para você, você começa a perceber que independente do outro, independente do que vão achar, do que vão falar ou do que vão te apontar, você não vai se sentir ferido. Sabe? As pessoas não vão te ferir, por quê? Porque você já sabe quem realmente você é, você sabe o porquê você está aqui, qual a sua história e qual o seu processo de autoconhecimento, qual a sua vivência, entende? Então tem todo esse aspecto de crescimento. Qual que é o medo que mais te trava, o medo que você sente assim, que mais te paralisa na sua vida? Quando a gente começa a perceber, a maioria das pessoas, existem 6 medos que elas mais têm. Não sei se... Porque assim, não sei que tipo de leitura que vocês gostam de fazer, que vocês fazem e tudo mais. Mas assim, o medo que mais assombra todo mundo, até tinha colocado aqui, ó. O medo que mais assombra todo mundo é o medo da pobreza. Só que assim, as pessoas não falam muito sobre isso, sabe? Mas existem 6 medos, por isso que eu pergunto, qual que é o seu maior medo aqui nesse momento? Qual é o seu maior medo na sua vida? Todo mundo tem um medo específico, sabe? Sim, Elaine. Ó, o medo da pobreza é algo que as pessoas têm medo, tá? Todo mundo fica preocupado com dinheiro, fica preocupado em pagar conta, fica, ai meu Deus, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso daí acaba assombrando as pessoas, sabe? Você tem medo da solidão, medo da rejeição, Mari? Oi, Celso, boa noite, tudo bem? Então, ó, a Mari tem medo da solidão. Medo da solidão é principalmente... é um desses 6 medos. O medo da solidão, ele faz parte da perda do amor, tá? O medo da perda do amor, ele faz parte também da solidão, que também pode ter tido como o medo da rejeição. Exatamente, Mari. Mari, quando a gente entra no medo da rejeição, é exatamente a criança ferida que a gente estava falando. Quando a gente fala sobre esses medos são os medos que mais assombram, tá? As pessoas aqui na Terra. E esses medos é o que trava também a nossa mente, trava o nosso viver, sabe? A gente não consegue ser uma pessoa liberta, principalmente por causa do medo de algo.
E eu tô falando desses medos, que o medo principal, eu tô falando assim, ó, tem 6 medos principais, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Que é o medo da pobreza, que as pessoas têm muito medo de não ter dinheiro para pagar as coisas, não ter dinheiro, que é as pessoas geralmente que buscam sobreviver, vamos dizer assim, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, e fica preocupada, não dorme à noite porque tem medo de não conseguir pagar alguma coisa, tá devendo, e tem tudo isso. Esse é o medo principal, que é o da pobreza. Tanto que quando você vê cursos aí, as pessoas falando sobre prosperidade, muitas pessoas querem saber, principalmente por causa disso. E quando a gente fala do outro medo, o medo da crítica, quando as pessoas te criticam por algum motivo, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser apontado, sabe? E esse é o segundo medo, o medo da crítica, onde as pessoas não querem ser criticadas, mas, por exemplo, quando eu te falo que se o autoconhecimento, ele vai dizer quem realmente você é e você vai ter certeza daquilo, por mais que as pessoas te critiquem, você não vai aceitar aquela crítica fácil. Por quê? Porque você sabe quem você é. Então, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, porque até nesses momentos da crítica, você acaba não tendo esse medo, esse receio, sabe? Que é algo que acaba te travando, que é algo que acaba travando a sua mente, que é uma crença limitante. Então, e aí, ó, o próximo medo que eu coloquei aqui foi o medo da perda da saúde. Ou seja, a perda da saúde. Muitas pessoas têm medo de ficar doente, principalmente. Quando teve a pandemia, as pessoas ficaram desnorteadas, principalmente por causa disso, por causa da doença. As pessoas têm medo da doença, elas têm medo. E esse medo da doença é principalmente porque leva em outro medo, o medo da morte. O medo da morte é um medo também que muitas pessoas têm. Só que o medo da morte que as pessoas têm, quando a gente começa a entrar nesse aspecto, não é necessariamente de morrer. As pessoas têm medo de não ter conseguido as coisas que elas gostariam de fazer durante a vida. E quando chega na morte, elas se arrependem. Quando chega lá na doença, na beira da morte, elas acabam pensando muito sobre tudo que elas viveram. E esse é o medo maior, entende? De você não ter aproveitado o que realmente fazia sentido para você. Todo o aspecto que é iniciado, muitas vezes, é através da nossa mente, através do que a gente cria durante a nossa vida, durante cada dia da nossa vida. Como que você lida com as situações? Como que você se porta no seu dia a dia com o estresse da vida? O estresse, ele acaba modificando muitas vezes o nosso corpo. O estresse, ele é um dos maiores fatores que trazem doenças para as pessoas. E são doenças diversas, porque ele acaba mexendo com o nosso sistema nervoso. Essa extensão, se você perceber, cada medo que eu falo, um medo vai levando o outro. Por exemplo, o primeiro medo que eu falei foi o medo da pobreza, tá? O medo da pobreza, ele acaba deixando as pessoas estressadas, as pessoas ansiosas, preocupadas. Tudo isso começa a mexer no nosso corpo. A partir daí, isso daí pode trazer a doença. E aí a pessoa acaba tendo aquele medo da doença. A doença leva em outro medo, que é o medo da morte. Outro medo aqui, que é o medo da perda do amor. A perda do amor seria aquele medo da rejeição, o medo da questão de você não achar que não pertence a algum lugar, ou então as pessoas não te aceitam por algum motivo, independente se são esses que eu tô falando que são os principais, porque dentro desses medos principais existem muitos outros medos. Mister, olha, eu vou te falar uma coisa, mas não se limita a simplesmente você ter vivido pouco até agora. Não se limita a isso, se limita a partir de agora. O que você pode fazer a partir de agora? O que você pode viver? O que você gostaria de viver? Tenta fazer de uma forma diferente, sabe? Diferente para a sua vida. Você tem medo da solidão do futuro? Então, esse daí faz parte, ó, já faz parte da perda do amor, tá? Esse é o medo da perda do amor.
É o medo de você ficar sozinho, de você se sentir rejeitado, de ficar... Exatamente isso. Exatamente. Muitas pessoas têm esse medo, tá? Mas quando... Olha, Mari, eu vou falar uma coisa. Quando você começa a ter esse aspecto de entender que a vida, quando a gente inicia, a gente tá sozinho. Durante a vida, a gente vai estar com outras pessoas. Mas aquelas pessoas, elas vão fazer parte de momentos específicos na nossa vida. Porém, para viver a nossa própria vida, para fazer acontecer o que realmente a gente quer, a gente sempre vai estar sozinho. Entende? E quando a gente entende isso, que do início ao final a gente sempre vai estar sozinho, a gente identifica que não precisa ter esse medo. Porque a vida é sobre nós experienciar o melhor que a gente puder aqui. Então, enquanto a gente está aqui, por que a gente não pode aproveitar o máximo que a gente conseguir? Sabe? Ao invés de focar na solidão, vamos focar nas coisas que realmente fazem sentido pra gente, no tempo que a gente tá aqui vivendo. Olha, aqui eu não falei ainda o medo, tenho medo da velhice. Muitas pessoas têm o medo da velhice, mas quando a gente para pra pensar, você chegar na velhice é uma dádiva. Por quê? Porque você teve a sua vida vivendo, e quando você foca exatamente na sua vida, você foca exatamente nas coisas que fazem sentido para você, você não tem medo de idade, você não tem medo de quantos anos você está chegando, como que você está fisicamente, você não tem esse medo. Porque você está vivendo o melhor da sua vida, sabe? Independente do que as pessoas acham ou do que elas vão falar sobre você. Tudo tem esse aspecto. Quem é que não tem medo da crítica? A crítica é algo tão comum, por quê? Porque as pessoas acabam criticando, e muitas vezes não é uma crítica construtiva, né? Acabam criticando o outro para ela conseguir tá no nível acima. Ela acha que tá no nível acima, sabe? Quando na verdade ela só tá ferindo o outro. Por quê? Porque a gente para pensar que, por exemplo, a gente tá assim. Por exemplo, você tá aqui nesse nível. Alguém vem te criticar. Por quê? Porque ela se sente superior ao criticar. É muito mais fácil ela colocar isso para ver se você acaba sendo afetado e se iguala a ela. Mas quando você entende isso, que ela só quer te criticar para afetar e não te afeta, na verdade, ela mesma se torna abaixo de você. Entende? Então as pessoas acabam criticando para tentar subir o nível, para tentar ficar acima de você. Mas quando você tem outra reação do que ela não esperava, ela acaba se rebaixando, ela mesma. Gente, é aquele negócio, a nossa vida é a nossa própria vida e ninguém sabe exatamente o que você sentiu, o que você passou. Então a pessoa que vai criticar, ela vai falar algo que não faz sentido. Ela vai falar mais dela do que de você mesmo. E assim, gente, faz parte porque é um processo, tá? É um processo e assim, esse processo cada um tem o seu. E tudo bem. É apenas você respeitar e entender o que você pode melhorar em você. O que necessariamente você pode fazer para você evoluir, você como ser humano. Antes de tudo, você tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é, sabe? Porque, por exemplo, alguém vai chegar e vai falar assim, olha, eu não gostei disso. Como eu posso dizer? Alguém chega, por exemplo, alguém chega até você e fala assim, olha, vai chegar até mim, eu vou dar um exemplo de mim, tá? De como se fosse comigo. Eu vou falar assim, alguém chega até mim e fala assim, olha, Daiane, eu não gostei que você falou isso sobre mim, ou sei lá, eu cheguei e falei alguma coisa pra pessoa e ela falou assim, olha, eu não gostei isso porque eu não concordo com a sua opinião, não concordo com o que você disse. Eu vou parar, olhar pra mim, analisar pra ver se realmente o que eu falei foi algo que machucou a pessoa ou que magoou a pessoa, ou se realmente ela só tá falando porque ela não concorda comigo. Porque às vezes ela pode não concordar, mas ela pode também respeitar
entende? Então você vê o que realmente faz sentido para você, o que realmente a pessoa tá falando, ela realmente tá falando algo sincero, algo que faz parte de você. Por isso que é necessário sempre você saber quem você é. Sim, exatamente isso. É difícil. Ou então isso, falar assim, você é uma pessoa difícil de lidar. Analisar se realmente você está sendo difícil naquele momento, sabe? Com aquela pessoa. Se realmente você não está aceitando o que ela fala, você simplesmente se fecha no seu mundo e fala assim, nossa, realmente eu tô sendo difícil, por que que eu não consigo ser mais maleável? O porquê disso? Você começa a identificar que são coisas que às vezes te trazem gatilhos, tá? E essas situações que te trazem gatilhos, que deixam você, às vezes, de uma forma específica, onde as pessoas podem criticar, muitas vezes você identifica que você pode estar errado, mas você pode mudar também. Ou seja, às vezes a pessoa ela vai te criticar para te atingir, mas muitas vezes, se você se autoanalisar, você vai identificar se aquilo é real ou não. Se for real, muitas vezes você vai aprender com a crítica do outro, mesmo que a crítica não seja construtiva, porque aí você vai entender como você está reagindo e você vai falar, vou tentar mudar para ver se realmente é isso. E você começa a modificar a sua forma e tenta ver como que vai agindo de acordo com alguns momentos, como que você vai funcionar perante aquilo. A crítica, quando ela é construtiva, ela te ajuda. Quando ela não é construtiva, você tem que analisar se realmente ela faz sentido ou não, porque até a não construtiva, ela pode te ajudar no autoconhecimento. Sempre é importante a gente estar analisando os nossos conhecimentos, tá analisando o que realmente a gente está estudando, se faz sentido, se não faz, ou o que falam pra gente, sabe? Nesse aspecto, principalmente, por quê? Porque assim, se a gente for pegar tudo que falam pra gente, a gente vai virar a pessoa que eles dizem que a gente é, e não necessariamente a gente é aquela pessoa, porque eles não conhecem a nossa vida. As pessoas, no geral, elas não vão conhecer a sua vida, as suas vivências. Elas vão falar o que elas enxergam. E o que elas enxergam, principalmente, é através do conhecimento delas. É através da vivência que elas teve até aquele momento. Não necessariamente o que elas enxergam é o verdadeiro, entende? Tanto que pode ter você aqui no meio, 3 pessoas olhando para você, e essas 3 pessoas, elas vão enxergar você de uma forma diferente, porque o enxergar no outro é mais sobre nós mesmos do que o outro realmente, entende? Então, por isso que é sobre a nossa vivência, sobre o nosso autoconhecimento. Pessoas que vêm criticar, é bem isso que o mestre falou, elas vêm falar da própria dor dela, principalmente, tá? Geralmente elas vêm colocar até você e falar, você faz isso, você faz aquilo, e vai te apontando, principalmente em brigas, discussões. Acontece muito isso. A pessoa acaba te cutucando em algo que ela às vezes sabe da sua vida, mas não é sobre você. É muito sobre ela mesma, sabe? Ela não consegue identificar isso ainda, porque o processo dela é diferente. Às vezes, a consciência que ela tá tendo naquele momento é diferente da sua. Então, tem todos esses aspectos. Muitas vezes, essas dores, nós não geramos necessariamente porque queremos, tá? Outras vezes, essas dores geramos principalmente por causa de atos inconscientes, de crenças, tudo que fica em nossa mente. Por isso que quando a gente fala, principalmente, tudo acaba vindo lá da raiz do problema, do nosso inconsciente, de vivências que tivemos principalmente até os 7 anos de idade da nossa vida, influencia muito na nossa vida adulta, entende? E assim, uma criança é aquilo, uma criança não vai identificar o que tá fazendo mal para ela ou não, mas ela vai sentir no corpo dela. O trauma, ele não é necessariamente o que aconteceu com você,
sabe? Não é uma situação que aconteceu com você. Não é isso, trauma. O trauma é como você reage àquela situação, como o seu corpo reage, como que ele sente naquela reação, naquela situação, sabe? Então, por exemplo, às vezes você, quando criança, sua mãe pode ter brigado com você e você não ter ligado para isso, o seu corpo estava normal. Isso daí não virou um trauma, porque o seu corpo, ele não reagiu àquela situação como algo ruim, entende? Às vezes, por exemplo, tem 2 irmãos, vamos pegar um exemplo de 2 irmãos. Tem 2 irmãos, a mãe briga com um e a mãe briga com o outro. E aí, ela briga com os 2, só que um não ligou, não se importou com isso. E aí o outro se importou muito, se sentiu mal, se sentiu muito para baixo, começou a chorar e tudo isso fica no corpo dele. Ou seja, essa pessoa que se sentiu muito mal, ela vai acabar tendo esse trauma enraizado na mente dela, enquanto o irmão dela não, o irmão dela não ligou, não se importou naquele momento, entende? Então, às vezes, a mesma situação pode gerar trauma em uma pessoa e em outra pode não gerar. Por quê? Porque vai ser como você reage às situações e não necessariamente uma situação em si. Você ter medo de ser insuficiente, principalmente, tem a ver, muito a ver com questões, às vezes, da sua infância, tá? E assim, não quer dizer que você seja insuficiente. As coisas que você faz são coisas maravilhosas, são coisas boas. Só que às vezes a gente pode se cobrar demais. E o fato de se cobrar demais é a necessidade de controlar tudo aquilo que está acontecendo, em querer que tudo seja da forma que a gente gostaria. Mas nem sempre na vida é assim, nem sempre as coisas são como nós gostaríamos. E as coisas são como elas têm que ser muitas vezes, sabe? E são diferentes do que realmente gostaríamos que fosse. Então, o fato de às vezes você querer, por exemplo, algo específico, falar assim, eu queria isso e eu tenho um receio de não for o bastante. Você sempre vai fazer o seu melhor, sabe? O que o outro vai falar, o que o outro vai influenciar na sua vida é mais sobre ele do que sobre você. Coloca isso na sua mente no aspecto de o que o outro talvez ele te fale. Ele fala assim, não, você não foi o suficiente por algum motivo. E você coloca na sua cabeça, você fala assim, eu fiz o meu melhor. Eu sei do meu melhor, eu sei da minha história. E quando você identifica isso, o outro não vai mais te afetar. Você não vai sentir essa sensação de que você não foi boa o bastante. Porque você sabe o melhor que você fez naquele momento e o que você conseguia fazer naquele momento. Por mais que para outra pessoa não fosse o suficiente. Celso, o medo do futuro as pessoas geralmente têm. Mas quando ficam com essa sensação, principalmente de ansiedade, do que vai acontecer no futuro. Mas o futuro, ele depende muito do seu presente. Então, se você fica muito com o pensamento lá no futuro, você acaba tendo essa ansiedade e o seu presente, você acaba não vivendo ele. Ou seja, o seu futuro acaba não sendo o que você gostaria que fosse, porque você não está vivendo o que você queria para o seu futuro. Por exemplo, se você quer um futuro específico de uma carreira muito boa na sua vida, o seu presente você tem que lutar por isso. Ou seja, você não tem que pensar no seu futuro, você tem que pensar o que você gostaria, beleza? Mas não pensar como que ele tem que ser e ficar lá muito tempo, sabe? Porque isso daí é ansiedade. Quando você fica lá muito tempo, você perde o seu presente, o seu agora, o que realmente você tem que fazer para mudar esse momento que você tá e conseguir atingir o seu futuro. Entende? As pessoas às vezes têm medo do futuro, principalmente por causa disso. E assim, o medo do futuro, ela faz com que as pessoas elas travam muitas vezes, principalmente pelo aspecto de não fazer algo que deveria no presente. Então, por exemplo, se você quer ter um futuro diferente, faça algo no seu presente e viva o presente, o agora, entende? Porque se você fica lá no futuro, o seu presente
ele vai estar, tipo, paralisado. E o seu futuro automaticamente não vai ser da forma que você gostaria. Porque você não vai fazer por onde. Entende? É meio complexo, meio, como eu posso dizer, abstrato às vezes para algumas pessoas. Mas será que deu para entender mais ou menos que você tem que viver o seu presente, fazer algo no presente para mudar e chegar no futuro que você quer? Agora, se você pensar muito lá e viver muito lá, você esquece de fazer o agora. Falou, tenho medo de não ter medo. Ah, mestre, como assim medo de não ter medo? Tudo tem que ter, como eu posso dizer, um limite, né? Pra gente conseguir também ter esse equilíbrio na vida. Se você não ter medo de nada, é complicado também. Por quê? Porque às vezes você pode querer fazer tudo e às vezes pode correr risco de vida. Ou fazer algo assim que, tipo, não deveria, aonde você vai se prejudicar, tipo, de uma forma que seja muito grave, sabe? Então, por isso que tudo é necessário ter um limite. Porém, como eu posso dizer, a vida é livre. Então é meio complexo esse aspecto. O que eu entendo? A vida é livre e assim, existem várias possibilidades e limitações. Porém, tem esse aspecto também, o medo de não ter medo. Ou seja, também você não pode... Porque a gente aqui tá no corpo humano. O corpo humano, ele é limitado. Então, a gente, querendo ou não, a gente vai ter algumas limitações, entende? Por exemplo, eu não posso simplesmente subir ali numa casa e falar, eu vou voar, porque eu quero voar, sabe? Mas será que eu sei voar? Eu quero voar porque eu não tenho medo. Você sabe o que vai acontecer se eu for voar e eu não tenho medo de voar. Você sabe o que vai acontecer. Você não vai estar mais aqui, provavelmente. Maria, então, olha, a questão da procrastinação que eu tava falando com você pode ser algo inconsciente. Caso você tenha algum tipo de interesse, eu vou ver se um dia a gente começa a falar sobre isso, sabe? Porque a procrastinação, geralmente, ela trava a gente, principalmente quando a gente vai ter uma certa evolução na nossa vida. Mas tem muito mais enraizado lá atrás de coisas que a gente viveu, que acaba travando a gente bem naquele momento. E aí a gente quer fazer várias outras coisas, mas não quer fazer o que realmente deveria fazer. Olha, a curiosidade, esse processo de autoconhecimento, se vocês tiverem esse interesse, vocês gostarem, pesquisem, busquem, sabe? A ajuda também de alguém se você precisar. Se você não precisar, se você não puder no momento, pesquise. Na internet tem tantas fontes, tantas informações, do qual você acaba expandindo a sua mente, tendo vários conhecimentos, tá? Então é um processo assim que ajuda muitas outras pessoas. Antigamente não tinha esse processo de autoconhecimento onde você pesquisava na internet. Hoje em dia, a gente pesquisa na internet, tem muita informação. Lógico, você tem que olhar o que realmente faz sentido e o que é coerente, porque tem informação de tudo que você imagina, né? De todos os tipos. Tem informações boas e informações também que não são tão boas. Então, é aquela questão de filtrar realmente o que faz sentido para você, sabe? O que é coerente na sua visão e começar a pesquisar sobre. Isso ajuda bastante, tá? Gente, agradeço a todos vocês, tá bom? Muito obrigada pela rosa, Arlete. Exatamente, quando a gente fala também com o anjo ou fala com o que realmente a gente acredita, gente, as coisas vêm. E realmente as coisas acontecem, tá? Se você pede, você acredita naquilo, vão vir sinais, sempre vão vir sinais do universo. Um beijo, um abraço para vocês.